Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 24 de março de 2025, segunda-feira, cada unidade do Bitcoin conseguiu voltar a superar a marca dos 88 mil dólares americanos. Nesse momento, cada unidade do BTC está cerca de 88 mil dólares, com uma alta nas últimas 24 horas de 3,6%. Alta exatamente igual ao do Ether, segundo maior criptoativo do mercado, que nesse instante está em cerca de 2.080 dólares americanos. O Ether, segundo maior criptoativo, voltou a superar a marca dos 2.000 dólares e está tentando se manter ali, está tentando alcançar, na verdade, o valor de 2.100, o que seria muito simbólico, o que seria muito positivo para o segundo maior criptoativo do mercado, que já faz um tempo que não atinge esse valor. Ao longo das últimas 24 horas, a gente tem visto algumas altas bastante expressivas nas criptomoedas. Solana, por exemplo, o sexto maior criptoativo, que nesse momento está em 144 dólares, está com uma alta de 8,33% nesse último dia e uma alta acumulada nessa última semana de 14,12%. A gente tem visto diversas criptomoedas conseguindo uma valorização superior a 2 dígitos nessa última semana. O próprio Ether está com mais de 10%, a Solana, que nem eu falei, está com mais de 14%, Chainlink está com quase 12%, Avalanche está com quase 20%. Então as principais criptomoedas têm conseguido se recuperar ao longo desse último tempo, por diversos fatores. E alguns deles a gente vai debater aqui agora no Giro Bitcoin. Mas dando continuidade ao episódio, indo agora para os ETFs do mercado americano, um ETF de Bitcoin Spot dos Estados Unidos, a gente teve na última sexta-feira mais um dia positivo, mais um dia de inflow. Um inflow pequeno, é verdade, foram 810 BTC de entrada, mas de qualquer forma é um inflow, algo super importante para a gente conseguir estabelecer. A gente já está aí numa sequência positiva, a semana passada toda a gente teve uma semana de inflow, algo extremamente relevante, e a gente não tem conseguido reproduzir isso no ETF de Ether Spot. Se a gente teve uma semana positiva no ETF de BTC, no ETF de Ether a gente teve mais uma semana 100% negativa. Na última sexta-feira a gente teve um outflow, a gente teve uma saída de 9.381 unidades de ETH, o que em dólar americano dá 18,6 milhões de dólares. Então, se a gente conseguiu no Bitcoin já reverter essa tendência de outflow, a gente ainda não fez o mesmo para o ETF de ETH. Muito provavelmente, ao longo dessa semana, a gente vai começar a ver novamente alguns dias verdes, alguns dias positivos no ETF de Ether, porque claramente o mercado está mudando a sua direção. Inclusive no índice de medo e ganância, que chegou a estar em medo extremo ao longo das últimas semanas, agora está quase saindo, inclusive, do medo. O índice que vai de 0 a 100 e chegou a bater 10 ao longo dessas últimas 2 semanas, nesse instante está 31. Então, muito provavelmente, a gente vai conseguir ver também ao longo dessa próxima semana útil, de segunda a sexta, algum dia positivo no ETF de ETH Spot do mercado americano. E, naturalmente, você já sabe, a gente vai acompanhar e vai trazer aqui para você no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, ao longo do dia de ontem, domingo, dia 23 de março, Michael Saylor, da Strategy, anteriormente conhecida como MicroStrategy, postou na sua rede social o gráfico de BTC que a MicroStrategy tem, que a Strategy possui, dando a entender que ao longo do dia de hoje, ao longo do dia 24, seriam divulgadas novas compras por parte da empresa, o que de fato aconteceu. A Strategy anunciou uma nova aquisição, foram de 6.911 BTC por 584 milhões de dólares e com isso eles passaram da marca dos 500 mil Bitcoin de custódia. Ou seja, a Strategy nesse momento possui 506.137 Bitcoin que foram comprados com preço médio de 66 mil dólares. Ou seja, eles estão bastante no lucro agora, ainda mais se a gente considerar que cada Bitcoin está mais de 88 mil. Eles estão com um lucro de superior a 20 mil dólares em cada unidade de BTC e eles têm mais de 500 mil Bitcoin. Então, com isso, você consegue ver o quanto o Bitcoin está sendo frutífero, quanto a estratégia de comprar Bitcoin está sendo produtiva para a Strategy e não muito, e muito por isso, inclusive, essa estratégia tem sido copiada ao redor do mundo. Metaplanet comprando, diversas empresas de biotech utilizando o Bitcoin como tesouraria em um momento de crise do setor. No Brasil, a própria Melius, empresa conhecida por seu cashback, também colocou Bitcoin na sua tesouraria, sendo a primeira listada em bolsa brasileira a fazer isso. Então, passaram de 500 mil Bitcoin, marca bastante simbólica, bastante significativa. Isso ajuda na valorização do preço do Bitcoin? Claro que isso ajuda, porque demonstra a confiança de grandes empresas no Bitcoin. Mas
sendo muito sincero com vocês, não foi esse o fator principal dessa alta do mercado ao longo desse final de semana. Aconteceram algumas coisas, e algumas coisas, inclusive, foram falha de interpretação, mas que acabaram ajudando as criptomoedas. O primeiro momento foi que foi revelado que o grupo de estudo criado pelo Trump em uma ordem executiva sobre a reserva estratégica de Bitcoin e o estoque nacional de ativos digitais, que englobam as outras criptomoedas, podem sofrer alteração. Esse grupo de estudo está pensando em propor algumas alterações, especialmente na questão do estoque nacional de ativos digitais. Por quê? A reserva estratégica de Bitcoin é bem clara em falar que podem sim ser comprados novos BTC, desde que seja algo budget neutral, ou seja, algo que não afete o orçamento americano, que não crie encargos ou que não crie custos para o contribuinte americano, para o contribuinte dos Estados Unidos. Já o estoque nacional de moedas digitais não prevê a adição de novas moedas e, muito pelo contrário, prevê a possibilidade de venda dessas moedas, desses ativos digitais, enquanto do BTC é algo terminantemente proibido. E foi revelado ao longo desse último final de semana que esse grupo de estudo está pensando em criar um estoque nacional de ativos digitais dividido, onde algumas criptomoedas possam, inclusive, ser compradas, entre elas ETH, XRP, ADA e SOL. Isso, sem sombra de dúvida, está ajudando essas criptomoedas em específico a se valorizarem. Isso foi um bom impulso para o Ether, isso foi um bom impulso para a Solana, isso foi um bom impulso para a XRP, que está com uma valorização esplendorosa no último ano, por exemplo, se a gente parar para pensar, por causa da quantidade de boas notícias que tem tido, a SEC desistindo da apelação, do recurso do processo contra eles, questão de reserva nacional. XRP no último ano valorizou 300%, algo que eu particularmente não imaginava um ano atrás. Então, esse foi um dos primeiros fatores que levaram a uma valorização do BTC e do mercado cripto ao longo dessa última semana. Essa possibilidade, dessa criação de uma reserva, de um estoque, que eles estão chamando, separado para algumas altcoins, não colocando tudo no mesmo bolo. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi que um membro sênior da White House, da Casa Branca americana, não revelado, naturalmente ele não quis se identificar, falou com a Forbes, que a Forbes escutou essas fontes, que os Estados Unidos podem usar as suas reservas de ouro para comprar Bitcoin. Que nem eu falei, a reserva estratégica de BTC dos Estados Unidos que foi criada, na ordem executiva, fala que novos Bitcoin podem ser adicionados desde que não atrapalhe o orçamento americano. Agora, se você tem um ativo, você vende, você gera capital, você pode comprar Bitcoin, por exemplo. E esse membro sênior falou que isso pode acontecer com ouro. Eles podem fazer um swap, eles podem fazer uma conversão de ouro para Bitcoin. Isso, sem sombra de dúvida, traria uma importância muito grande para o mercado, porque seria algo simbólico. Os Estados Unidos, o maior país do mundo, a maior potência do mundo, trocando parte da sua reserva de Bitcoin por parte da sua reserva de ouro por Bitcoin. Sem sombra de dúvida, mais importante do que o valor que vai ser convertido, ou que pode ser convertido, é a mensagem que isso traz. Pode ser a conversão de $1 de ouro para Bitcoin, mas só a mensagem que isso traz para o mundo é muito importante, é muito grande. Esse foi, sem sombra de dúvida, um outro fator. E também teve um terceiro fator que veio de uma falha de interpretação de um documento do FMI. Se a gente abrir aqui o Twitter, por exemplo, buscar por BTC-IMF, que é a sigla de FMI em inglês, a gente vai ver muita gente falando que o FMI falou que o Bitcoin é ouro digital. Muita gente começou a compartilhar isso como se fosse verdade, falar que o FMI estaria adicionando Bitcoin na sua reserva, na sua própria reserva estratégica. E eu não estou falando que isso não vai acontecer nunca. Isso, inclusive, eu acho provável que isso aconteça eventualmente. De novo, os Estados Unidos estão adicionando, os Estados Unidos vão querer comprar mais Bitcoin, então é natural que a gente veja uma corrida de entidades internacionais e de países, estados, nações querendo adquirir Bitcoin também. Mas não foi isso que aconteceu agora. O que aconteceu foi, o FMI lançou um documento sobre o mundo econômico, o mundo financeiro atual. E pela primeira vez eles colocaram o Bitcoin, eles colocaram as criptomoedas como uma classe de ativos a ser monitorada, a ser vista de perto, a ser traqueada. E na parte do Bitcoin, quando eles foram falar do Bitcoin, eles utilizaram uma expressão que causou uma confusão em algumas pessoas. Eles colocaram que o Bitcoin ele foi designed, ou seja, ele foi desenvolvido
para ser um ativo como se fosse um ouro digital. E esse Designed to Gold Digital Gold, muita gente começou a falar que eles estavam fazendo um statement, eles estavam fazendo uma declaração de que o Bitcoin era um ouro digital. Não foi isso que eles falaram. O que eles falaram é que foi um ativo desenvolvido com essa ideia, que é concebido com essa ideia. Não que eles estão falando que concordam com isso. É totalmente diferente. De qualquer forma, é muito importante o fato do FMI começar a colocar o Bitcoin nessa lista de ativos a ser monitorado. Até esse analista daqui fez um comentário bastante certo. Inicialmente ele perguntou se alguém podia confirmar essa questão, que estava falando de ouro digital, se era fato que o FMI ia adicionar Bitcoin nas suas reservas, mas, de novo, não tem nenhuma confirmação de que eles estão adicionando Bitcoin na reserva estratégica deles. Eu acho que isso não vai acontecer agora, e eles não chamaram Bitcoin ainda de ouro digital. O que eles falaram foi que ele é desenvolvido com essa ideia. De novo, eu até acho que isso vai acontecer eventualmente, mas não agora. Mas essa falta de informação, essa notícia falsa, digamos assim, essa má interpretação do reporte do FMI, acabou sim auxiliando no preço do Bitcoin, porque assim que isso foi divulgado, acabou tendo uma pressão compradora muito grande. Muita gente ficou extremamente bullish, extremamente otimista com o preço do Bitcoin e das criptomoedas no curto prazo e começou a comprar BTC. Então esse fator, sem sombra de dúvida, foi um fator relevante que aconteceu ao longo do dia de ontem. Foi entre sábado e domingo, mas ontem acabou tendo um peso maior, inclusive nas redes sociais. Se vocês procurarem por BTC e MF, que é FMI em inglês, vocês vão verem que a enxurrada de tweets que aconteceram ao longo desse último domingo. E para fechar o episódio de hoje, duas notícias rapidinhas. A primeira é que o Reino Unido, uma banqueira do Reino Unido, a presidente do Cavendish, que é um banco de investimento de UK, propôs taxar as criptomoedas no lugar das ações para incentivar o mercado em ações e economia. Abre aspas, deveria nos assustar o fato de que mais da metade dos menores de 45 anos possuem criptoativos e nenhuma ação. Eu adoraria ver o imposto de stamp reduzido para ações e aplicado às criptomoedas. Atualmente, o UK aplica um imposto de 0,5% sobre as ações listadas na Bolsa de Valores de Londres, que é o maior do mercado de valores imobiliários do país. Só para vocês terem uma ideia, esse imposto de 0,5% gera cerca de 3 bi de libra esterlina por ano em receita tributária. Eu, particularmente, opinião pessoal do Paulo Aragão, não é mais notícia, eu acho muito curioso que uma chefe de um banco de investimento, ao invés de propor que nenhum dos dois paguem tax, nenhum dos dois paguem essa taxa para aumentar o negócio de todo mundo, para ver se o bolo cresce, inclusive, com certeza, o banco da onde ela é presidente está propondo taxar os outros e reduzir o dele. É muito engraçado esse comportamento. Em vez de propor melhor para todo mundo, você quer que o outro piore para você se sentir melhor também. Mas enfim, de qualquer forma, ela está propondo isso. Não necessariamente é o que vai acontecer. Se o UK fizer alguma modificação, é capaz de criar imposto para cripto também e não tirar o de ação, que não vai mudar nada. Em vez de lutar por ninguém pagar imposto, está lutando para o outro pagar imposto. E para fechar, mais uma rapidinha, o CEO da BlackRock crava preço do Bitcoin entre 500 mil e 700 mil dólares. O Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, fez essa previsão numa participação que ele teve no Fórum Econômico Mundial em Davos, onde ele cravou esses valores. Eu sei que é um range muito grande, mas de qualquer forma uma valorização bastante expressiva. Ele destacou que a adoção institucional é um fator chave para essa valorização. Ele mencionou conversas recentes com fundos soberanos que consideram alocar de 2 a 5% de seus portfólios em BTC. Segundo Fink, se essa tendência se generalizar, o preço do Bitcoin poderia alcançar os patamares mencionados. O CEO da BlackRock ressaltou o papel do Bitcoin como um instrumento internacional que pode servir de proteção contra desvalorização monetária e instabilidades econômicas ou políticas. Ele afirmou que, diante de preocupações com a estabilidade econômica ou política de um país, o Bitcoin oferece uma alternativa para superar esses medos locais. Vale ressaltar que, hoje em dia, de fato, a gente tem visto cada vez mais empresas, países, estados comprando BTC, se expondo em Bitcoin. Por isso que eu acho muito importante esse tipo de investimento de ETF, porque um fundo soberano, ele pode comprar uma Ledger, por exemplo, comprar Bitcoin, fazer autocustódia na Ledger, etc, etc, etc. Pode, mas é muito mais fácil ele é muito mais simples ele optar por comprar, por exemplo, um ETF da BlackRock, que a BlackRock vai ser responsável por fazer a custódia, vai ser responsável pela segurança, do que querer fazer por si só. Por isso que eu acho essa classe de investimento de ETF muito importante para o mercado cripto. Sei que muita gente
de cripto é contra, mas eu particularmente acho muito importante para o crescimento e amadurecimento do mercado como um todo. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. O episódio foi um pouquinho mais longo, porque foi recheadíssimo de notícias. Final de semana foi bastante agitado. E você já sabe, chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá escutando no Spotify, Deezer, compartilha esse episódio aí no seu grupo de família, de Telegram, no seu grupo de família, de WhatsApp, deixa o seu comentário, dá 5 estrelinhas pra gente, que é muito importante, que ajuda com que o podcast seja mais distribuído e mais pessoas ainda fiquem informadas sobre cripto no menor tempo possível. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado de novo pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!